Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. O tema de hoje é Restaurando Nossa Visão. Nós teremos uma série de 3 devocionais sobre esse título, Restaurando a Nossa Visão. Parte 1, parte 2 e parte 3. E o texto escolhido encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Hoje eu lerei apenas o versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém. Até aqui esse texto. Nós estamos vivendo um período em que o povo de Deus está sofrendo de uma espécie de miopia espiritual. Está com seus olhos quase que cegos em relação a alguns aspectos. E um dos aspectos que eu queria mostrar hoje é a nossa visão a respeito da pessoa de Deus. Precisamos urgentemente restaurar a nossa visão a respeito de Deus. Esse texto mostra que o profeta Isaías já era profeta e num determinado tempo da sua história, do seu ministério, ele teve essa visão estonteante, mirabulosa, fantástica a respeito de Deus. O interessante é que o texto começa dizendo que foi exatamente no ano da morte do rei Uzias. Eu creio que isso foi apenas uma coincidência. Deus não precisou que o rei Uzias morresse para fazer com que Isaías tivesse essa visão esplendorosa. Mas às vezes nós precisamos dar uma olhada para a nossa vida. Será que não existe algo na nossa vida que precisa morrer para que a nossa visão seja restaurada a respeito de Deus? O interessante é que nessa visão de Deus, eu gostaria de destacar 3 aspectos. O primeiro deles é a santidade de Deus. E por que eu disse que a gente precisa restaurar? Porque hoje as pessoas, e até muitos pregadores, estão vendo, dando ênfase apenas a algum aspecto a respeito de Deus, apenas trabalhando alguns atributos e ignorando outros que são essenciais e imprescindíveis. Hoje muitas pessoas veem Deus como office boy, está aí determinando, dando ordem para Deus. Outros veem como aquele que perdoa tudo, que é um camarada bonzinho, que está sempre passando a mão na nossa cabeça. Já por outro lado, tem outros que enxergam Deus como um carrasco, que coloca anjos como detetives para ficar de olho nos seus servos, para ver se erram e lá entregar para Deus, para que Deus os puna. E em meio a tudo isso, a gente esquece algo tão belo, tão fantástico, tão interessante e imprescindível da pessoa de Deus, a sua santidade. Deus é santo e a sua santidade jamais pode compactuar com o pecado. Embora Deus ame o pecador, mas ele abomina, detesta o pecado. E o que chamou a atenção nessa visão de Isaías foi a santidade de Deus. O texto fala que os anjos estavam lá voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Hoje, mais do que nunca, precisamos restaurar essa visão da santidade de Deus. Precisamos levar a sério esse Deus que, apesar de ser bom, amoroso, misericordioso, cheio de graça, é um Deus santo e requer também de nós santidade. Lá em Hebreus fala que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra questão que Isaías pôde observar, além da santidade de Deus, é a soberania dele. Porque o texto começa dizendo que ele estava assentado no alto e sublime trono. Ou seja, Deus está no trono, não somos nós que estamos no trono. Tem muitos pregadores aí que estão destituindo Deus do trono e querendo sentar no trono de Deus. Cuidado! Porque quem tentou fazer isso foi Lúcifer e se deu mal.
Deus vai continuar sempre assentado no trono, Ele é sempre Senhor da nossa vida e nós precisamos reaver, recuperar, restabelecer a nossa visão a respeito da soberania de Deus. Ele é o Senhor, nós somos seus servos. E a terceira coisa que Isaías pôde ver aí foi o poder de Deus. O impacto dessa visão foi tão tremendo, fala que o lugar se moveu, tremeu, diante dessa visão estonteante da santidade de Deus. Perceba que a base, tanto para a soberania, quanto para o poder de Deus, é a sua santidade. Deus é santo, e na sua santidade Ele é soberano, e na sua soberania Ele continua sendo santo, e na sua santidade, na sua soberania, Ele exerce o seu poder. E nós precisamos entender que Deus ainda tem poder e continua exercendo o seu poder. E é esse poder também que nós estamos precisando urgentemente nesses dias atuais que estamos vivendo com essa crise de coronavírus. Então, amanhã falaremos sobre o segundo aspecto da visão que precisa ser restaurada, mas hoje focalizaremos nessa questão. Precisamos restabelecer, reaver a nossa visão a respeito de Deus, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Que Deus o abençoe grandemente.